Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Mais um vídeo importantíssimo, né? E hoje dando o que falar essa amostra aí da China do seu poder, né? E da sua capacidade. Eu vou explicar para vocês o que isso significa, mas vamos falar daquilo que o mercado hoje está falando, né? E hoje, principalmente nos Estados Unidos, isso aí tá sendo muito falado e causou grandes perdas à economia americana, principalmente o setor de tecnologia, né, que é essa bolha gigantesca que a gente está vendo no mundo. Uma matéria do Infomoney, né, 500 pessoas mais ricas do mundo perderam hoje 108 bilhões de dólares por causa do efeito DeepSeek, né? Vocês vão entender o que é o DeepSeek. Os bilionários cujas fortunas estão ligadas à inteligência artificial foram os maiores perdedores, né? Vamos lá, esse aqui é o CEO da NVIDIA, né? Que foi a empresa hoje. A NVIDIA chegou a cair hoje 12%, para vocês terem uma ideia. As 500 pessoas mais ricas do mundo, puxadas pelo cofundador da NVIDIA, Jensen Huang, perderam um total combinado de 108 bilhões de dólares na segunda de 27, à medida que uma venda liderada por tecnologia, ligada ao desenvolvedor da IA chinês DeepSeek, fez os principais índices despencarem. Os bilionários cujas fortunas estão ligadas à IA foram os maiores perdedores. Wang viu sua fortuna cair 20,1 bilhões de dólares, uma queda de 20%. O da Oracle, né, Larry Ellison, que anunciou uma super IA com Trump já na semana passada, perdeu 22,6 bilhões de dólares. E aí Michael Dell, da Dell, perdeu aí também 13 bi. Né? O Changpeng CZ Zhao, o cofundador da Binance, perdeu 12,1 bilhões. Tá bom, vamos lá. Eu não quero perder tempo com essas matérias aqui. Os titãs do setor de tecnologia como um todo viram 94 bilhões de dólares evaporarem. Por quê? A DeepSeek, né, é uma empresa de tecnologia de desenvolvimento de inteligência artificial chinesa. Ninguém nem conhecia ela, é porque é pequena. Ela tem sua sede em Hangzhou. Ela simplesmente desenvolveu um modelo de IA, está desenvolvendo desde 2023, o que chamou a atenção dos investidores ocidentais nesse fim de semana, quando seu aplicativo de chatbot gratuito DeepSeek R1 liderou as paradas de download em todo o mundo. Por quê? Eles lançaram uma inteligência artificial com um custo médio de 5,6 milhões de dólares, que consegue rivalizar com o ChatGPT. Isso desafia a narrativa do Vale do Silício de que enormes gastos de capital, né, são essenciais para o desenvolvimento de modelos mais fortes. Isso foi um duro golpe nos bilionários, cujas fortunas estão ligadas à cadeia de suprimento de IA ocidental, que tem sido aí um motor do mercado de ação dos últimos 2 anos. E aí, obviamente, outras empresas caíram. Isso assustou demais o mercado. Por exemplo, o CEO, né, da Meta, o Mark Zuckerberg, anunciou na sexta que a empresa vai planejar um gasto de 60 bilhões de dólares até 65 bilhões em projetos relacionados à inteligência artificial esse ano, bem acima das estimativas de Wall Street. Os gastos de capital em todas as grandes empresas estão a caminho de alcançar 200 bilhões em 2025, de acordo com o relatório da Bloomberg. Então, né, apesar da receita limitada para justificar todos os investimentos até agora, os mercados recompensaram as ações de tecnologia dos Estados Unidos com variações recordes que, por sua vez, geraram ganhos históricos. É óbvio, vocês não estão percebendo, mas o valor da NVIDIA, a NVIDIA se tornou a empresa mais cara, mais poderosa do mundo, ultrapassando aí os 3 trilhões de dólares em valor de mercado. Mais valiosa que a Apple, mais valiosa que a Microsoft, mais valiosa que todas as outras, porque ela desenvolve os chips semicondutores de, né, alta performance para a inteligência artificial. Eles são cruciais para isso. Só que a China, segundo, é claro, a China está dizendo, eles lançaram hoje uma inteligência artificial por 5 milhões de dólares e que tem a capacidade de rivalizar. Ele é tão bom quanto o ChatGPT. Ele não é tão bom quanto, ele ainda é inferior ao ChatGPT. O ChatGPT hoje é a melhor IA que existe, mas ele chega perto. Só que se você comparar o gasto para desenvolver o ChatGPT, são bilhões e bilhões de dólares. E aí vem uma empresa pequena na China e diz que com 5 milhões conseguiu desenvolver uma IA tão sofisticada quanto. Você acha que parou por aí? Vamos lá? Olha só como o mercado está abalado, né?
O mercado de criptomoedas perdeu 900 milhões de dólares em 24 horas com o impacto de IA chinesa. O crescimento de DeepSeek ameaça empresas de IA dos Estados Unidos e derrubou ações, afetando também o mercado cripto. Os mercados de cripto operam em queda nessa segunda, refletindo um movimento de desvalorização mais amplo, atingindo ações de empresas de tecnologias negociadas nos Estados Unidos. Dados da plataforma CoinGlass apontam que nas últimas 24 horas o setor cripto registrou 917,18 milhões em liquidações, ou seja, venda, pessoas que venderam seus ativos de uma vez só, gerando, claro, uma queda abrupta do valor da moeda. A plataforma ainda que as perdas se espelharam por diversas criptomoedas no setor, o Bitcoin lidera, registrando 279 milhões de dólares em liquidações, venda, pessoas que se desfizeram da moeda num curto espaço de tempo. Mas também houve perdas de contratos do tipo short, em que há projeções de que em uma determinada data o preço do ativo será menor que o preço no momento da compra do contrato. Então, pessoas que shorteiam, né? Eles fazem o quê? Eles vão lá, negociam com outros, né, ou na bolsa ou com outros compradores, que eles vão vender a sua moeda, porque eles acreditam que no futuro, por exemplo, daqui a um ano eu vou vender meus ativos, eu deixo programado para vender meus ativos daqui a um ano, porque eu acredito que daqui a um ano a moeda vai se desvalorizar tanto por cento. Então eu já programo para vender ela com o valor de mercado hoje em alta, para que lá na frente, quando cair, eu tenha o meu valor garantido. Então ele shorteou as suas ações. Todavia, se lá na frente, ao invés de cair como ele pensou, o negócio subiu bastante, aí ele também perde muito, porque ele vai ser obrigado a vender pelo valor pequeno que ele acabou de colocar. E aí a outra pessoa comprou muito menor, mesmo que no mercado o valor esteja maior. Lucro para essa pessoa que compra. Então, a short tem isso aí. De acordo com analistas, as perdas refletem um movimento de correção do preço desencadeado por pessimismo de investidores em relação a ações de empresas de tecnologia negociadas. Uau, então você imagina só isso, né? Vamos para a próxima? Tem mais, vocês veem aí que o negócio está ficando louco mesmo, né? Como a China, a matéria também da Exame, né? Da Exame. Como a China desafiou o domínio do ChatGPT e criou uma IA de ponta por 5% do custo. O modelo open source DeepSeek utiliza aprendizado por esforço e reacende debate sobre infraestrutura para inteligência artificial precisar de crescimento exponencial. Em outras palavras, né, para a gente não ficar perdendo tempo lendo muita coisa, a China, você sabe que hoje, quando os Estados Unidos, as empresas americanas lançaram o ChatGPT, que hoje todo mundo usa para tudo, né? O ChatGPT se tornou hoje, as pessoas não pesquisam mais no Google. O ChatGPT hoje ele é mais importante do que o Google, que sempre foi aí o número 1 do planeta. E se tornou conselheiro do ser humano. O ChatGPT hoje é um conselheiro do ser humano para tudo. Ele é indispensável. É como se fosse uma segunda consciência humana, onde eu vou fazer trabalho, peço para ele fazer ou me ajudar. Eu quero saber as pessoas fazem tratamento psicológico usando ele, aprendem outros idiomas usando ele, desenvolvem jogos, filmes, músicas, artes, imagens, tudo pelo ChatGPT. E claro, não só ele, como o Copilot, o Bard, eles também são, o Gemini, todos eles são úteis para isso, mas o ChatGPT é o principal, o primeiro e o mais bem desenvolvido. Só que esses caras gastaram bilhões de dólares. E até hoje, todo o mercado não conhecia nenhuma outra empresa no mundo, a não ser as americanas, que desenvolvesse uma inteligência artificial tão sofisticada e que tivesse tantas promessas, investimentos assim absurdos. Então, ninguém conhecia uma outra empresa, nenhum outro país, nem outra situação na Terra inteira, nem mesmo dentro dos Estados Unidos, que conseguisse competir com Nvidia, a própria Microsoft, né, da OpenAI, a Intel, a AMD, etc. Ninguém competiu. O mercado americano realmente nisso eles são absolutos. E aí, para competir pelo domínio da inteligência artificial e o domínio do controle da tecnologia, né? Desde o governo Trump, o primeiro, ele já tinha imposto sanções contra os chineses para que eles não comprassem, né, eles ficassem proibidos de comprar chips de tecnologia avançados dos Estados Unidos, proibir as empresas de vender para eles, porque eles estão numa competição
para ver quem vai dominar a inteligência artificial. Porque quem dominar a IA, né, quem desenvolver a melhor das bestas tecnológicas vai dominar o mundo. O próprio Vladimir Putin já falou isso. Ele inclusive prometeu que a Rússia vai dominar esse setor. Como, não sabemos. Todavia, por isso que as empresas americanas de tecnologia estavam ultra investidas, né? As pessoas tinham comprado muitas ações e com isso a demanda por essas empresas, a confiança no mercado dessas empresas de que elas estão desenvolvendo né, a inteligência artificial mais sofisticada do mundo, mais poderosa. E de fato eles gastam bilhões e bilhões de dólares em desenvolvimento, é preciso muito dinheiro, então vamos investir porque o futuro são essas empresas, eles são incríveis e tudo mais. Aí vem uma empresa lá de um bairrozinho na China, com um valor que, comparado aos bilhões dos Estados Unidos, ínfimo de 5 milhões, desenvolve uma inteligência tão capaz quanto, então o mercado entende o quê? Opa, peraí. Aqui então tem uma bolha, né? É o quê? Nós estamos dando um valor para as empresas americanas que eles não merecem, não é isso tudo. Ou seja, não precisa desse tanto de dinheiro para desenvolver uma inteligência artificial. Com muito menos eu posso criar algo tão bom quanto. Aí o que? As pessoas começaram a fugir. Então houve uma venda recorde de ações da Nvidia, por exemplo, que caiu 12% em um dia. Provando que nós estamos, irmãos, o mercado está cheio de bolhas. Bolhas. E a tecnologia, ela é a bolha das bolhas. A China, pelo jeito, tem uma agulha na mão e a sua agulhinha pode furar essa bolha americana, levando a bolsa, como por exemplo a bolsa que, né, mostra os índices de empresas de tecnologia, o Nasdaq, e hoje ela despencou em valor de mercado. Muita gente desesperada vendo que as empresas dos Estados Unidos estão hipervalorizadas, elas estão valendo muito mais do que de fato valem. Então, economistas, investidores ponderam reconsiderar o valor dessas empresas, ou seja, se hoje a Nvidia vale 2 ponto não sei quanto, ou 3 trilhões, peraí, esse exagero, eles não valem isso. Talvez valham aí 500 bilhões. Imagina o tanto de valor de mercado que cai. Com isso, quanta gente está comprado nessas empresas, está ali tudo comprado. Aí vem uma queda tão abrupta dessa. Se os Estados Unidos não conseguir reverter isso, porque hoje, sem sombra de dúvida, a China deu um tapa na cara dos Estados Unidos e foi para valer. Foi para valer. Só que, né, teve um fulano aí que apareceu e jogou um balde de água fria nas coisas, dando uma nova interpretação, digamos assim, né? Mas vamos lá, tem mais essa matéria aqui só para mostrar para vocês do G1. Empresas de tecnologia perdem $1 trilhão em valor de mercado com ameaça de IA chinesa. O modelo de inteligência artificial da startup DeepSeek, sediada na China, motivou a queda das ações de outras empresas do setor, como a gigante Nvidia, que atingiu perdas de quase $600 bilhões. Impressionante, né? O dragão hoje mostrou seu poder. Vamos lá? Um novo modelo de inteligência artificial, aquilo que a gente já falou, fez empresas de tecnologias dos Estados Unidos e Europa perderem cerca de $1 trilhão de mercado no dia 27. E isso porque também houve uma disparada de downloads da IA do DeepSeek, né, que superou, ou seja, as pessoas baixaram mais o DeepSeek do que o ChatGPT na App Store. Eles superaram eles. Então a China mostrou sua capacidade aí. Claro, o mercado deles interno já é gigantesco, né? Mas as pessoas do mundo afora já assombram eles, né? Isso fez com que investidores questionassem sobre a sustentabilidade de gastos e investimentos no setor por empresas dos Estados Unidos, incluindo Microsoft, Meta e Alphabet. Também colocou em dúvida o domínio ocidental no setor. Ou seja, a China provou para eles que eles não precisam da Nvidia, já que eles não podem comprar os chips, eles criaram chips sozinhos. Eles aprenderam a desenvolver o chip, desenvolveram, colocaram em uso e ainda provaram para os Estados Unidos e para o mundo que a China tem as mesmas tecnologias, tem poder para suprir o mercado mundial sem precisar das empresas americanas. Ou seja,
A gente vai ter que aceitar que agora os Estados Unidos é uma superpotência? Claro que é, mas não é a única. A China também tem o mesmo poder que os Estados Unidos e não precisa das empresas americanas para desenvolver sua própria tecnologia. Ou seja, todo mundo estava investido, colocou muito dinheiro, acreditava que as empresas americanas valiam todos esses bilhões, porque só existia empresa americana desenvolvendo. Mas a China agora está mostrando que não, pode fazer também tão bom quanto eles e com muito menos dinheiro. E eu acho que vão tentar quebrar a economia americana e para esse ano, né? A China agora deu um susto muito violento no Trump. Ele vai ter que mexer as pecinhas aí e saber jogar. Em outras palavras, o mercado se animou com o fato de a DeepSeek possivelmente igualar as capacidades dos modelos de americano, mas com um orçamento muito menor. Diante do cenário, o maior prejuízo do dia ficou com a companhia Nvidia, óbvio, perdeu 620 bilhões de dólares. Um recuo de quase 18%, informou o jornal britânico Financial Times. Até o fim do dia chegou mesmo só a 12%. Eu não deu uma melhoradinha assim, mas ainda assim é uma queda muito violenta. No final do pregão encerrou uma queda de 16,9%, né, caiu para 589 bilhões, um recorde, né, de um único dia. Impactos em Wall Street, né, Wall Street, né, onde está o touro, onde está a economia, as maiores empresas, a economia, as bolsas americanas. Os principais índices de ações americanos foram impactados pela novidade de DeepSeek. Abre aspas, investidores estão desconcertados com essa nova reviravolta dos acontecimentos e pelo temor de que as empresas americanas especializadas em IA percam influência, de Sam Stovall, da consultoria financeira CFRA, a agência FP. Outras gigantes que fizeram investimento no setor de IA também sofreram os reflexos. A Oracle despencou 13%, Google 4%, Microsoft 2%. Impressionante, né? Que golpe que a China deu hoje. Causou um alvoroço gigantesco. Detalhe, a empresa atraiu atenção nos círculos globais após escrever em um artigo no mês passado que o treinamento da DeepSeek V3 exigia um poder de computação dos chips NVIDIA H800 a um valor abaixo de 6 milhões. Ou seja, eles construíram um chip que é igual ao da NVIDIA H800, que é extremamente avançado e caro, porém com apenas 6 milhões de dólares. A popularidade do mesmo, do DeepSeek, repercutiu no Vale do Silício, derrubando teorias sobre o protagonismo americano em IA e a eficácia dos controles de exportação de Washington. Por quê? O próprio Elon Musk disse que não, eles não criaram dessa forma como estão falando, é mentira. Tá aqui, ó, no Infomoney. O Musk questiona quantidade de chips da NVIDIA usados pela DeepSeek. Por quê? Porque parece que eles usaram aí o equivalente ou um chip NVIDIA H800 e criou uma super mega, né, inteligência artificial muito potente. Enquanto as inteligências artificiais ocidentais usam centenas, milhares de chips da NVIDIA H800, gastam bilhões de dólares, ou seja, nem precisa disso tudo. O Musk disse que ele foi enfático. Não é verdade, isso é mentira da China. Ele questionou a quantidade de chips usada. O Musk disse o seguinte em seu perfil no X. Elon Musk sugeriu que a DeepSeek utiliza mais GPUs da NVIDIA do que a startup chinesa havia anunciado, em resposta a um questionamento direcionado a Mark Benioff, CEO da Salesforce. Sobre a possibilidade de um modelo ter sido desenvolvido com orçamento apertado, o Musk foi enfático. Não. Posteriormente, ao reagir à publicação no X, que repercutiu uma declaração de Alexander Wang, CEO da Scale AI, sobre a DeepSeek ter cerca de 50 mil chips da NVIDIA e o fato de não poderem falar publicamente por conta do controle de exportações americano, mas que escreveu, obviamente. Ou seja, a China mentiu, né? Não é que a China gastou pouco, a China está mentindo sobre isso, tanto para prejudicar o mercado americano, mas obviamente a China construiu algo muito potente e sim, está usando a tecnologia americana. Mas qual o problema? Se os Estados Unidos confessar que a China realmente está ainda comprando, mesmo com embargo, significa que as empresas continuam vendendo para a China, ainda que clandestinamente, desrespeitando as regras de Washington, desobedecendo o presidente, ao governo. Então mostra uma certa traição dessas empresas com os Estados Unidos. Então, né,
há uma grande, profunda divisão, um racha, mostrando que os Estados Unidos não têm esse controle aí das suas empresas, muito menos das suas cadeias de abastecimento, suprimento e de exportação. Seria uma falha muito grande, que a China está, mesmo com todo o embargo e proibição, a China está comprando coisas dos Estados Unidos e as empresas que são cruciais para o poderio americano estão traindo o governo de Washington. E é o que o Musk está querendo passar. Podemos ver nos próximos dias aí, com certeza, muita gente rodando no meio aí e muita pressão do governo Trump para, né, obter fidelidade para si. É por isso que ele está dando tanto poder para essas empresas, entende? Muito poder mesmo para elas. Gostaria que vocês ficassem extremamente atentos a isso. Por quê? Então, as duas umas. Ou os Estados Unidos confessa que as empresas estão traindo, eles não têm controle do mercado de exportação, ou de fato o mercado de inteligência artificial é uma bolha. Não vale isso tudo que estão dizendo, vale muito menos, e isso com certeza quebraria muita empresa e muita gente que está lá comprado, muita empresa que desenvolve isso, que acha que tem um valor absurdo, vai começar a perder muito valor de mercado, e aí essa bolha estoura, muito dinheiro vai desaparecer, vai evaporar. E é um prejuízo muito grande. E talvez quando essa bolha evaporar, talvez muitas bolhas aí no mercado explodam junto. E nós possamos ver aí um crash econômico. Tá bom? Mostrou aí quão frágil o mercado é. Hoje, no dia de hoje, a China venceu essa batalha ou teve uma grande vitória contra os Estados Unidos. Um abraço a todos, que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.